Meu tio, quando era pequeno, adorava histórias sobre a lenda urbana do lobisomem. Certa noite, ele estava em seu quarto lendo livros, quando começou a ouvir barulhos na janela e que se repetiam com o tempo. Ele resolveu chamar seu pai, no caso meu avô, que já estava dormindo. Depois de chamar ele, os dois saíram da casa e foram ver o que era, e não viram absolutamente nada. Mas começaram a ouvir rosnado do lado da casa, e meu avô correu e pegou a sua arma. E quando chegaram lá, só viram uma criatura semelhante com um lobo, mas estava andando em duas patas. A criatura ficou de pé, e quando começou a rosnar, meu avô logo atirou, mas assim que ouviu o tiro, a criatura logo fugiu. Se passaram alguns dias, e meu avô estava em um bar e comentou o que havia ocorrido com o dono do bar. E ele disse ao meu avô: "Cuidado, isso que você viu era o lobisomem. Essas criaturas são vingativas, então se prepara, pois você pode cair em uma emboscada por essas estradas afora." Meu avô notou que ao dizer isso, o dono do bar dizia com certo ódio, como se estivesse tomando as dores do bicho. Alguns dias se passaram e meu avô estava lá no bar novamente, proseando até tarde e enchendo o talo de cachaça. Quando deu 9 horas, os amigos do meu avô disseram que o levaria para casa, pois ele estava muito bêbado para caminhar sozinho. O dono do bar insistiu que deixasse o meu avô lá, que ele o levaria para casa de caminhonete. E assim os homens fizeram. Foram embora e deixou o meu avô lá, com o dono do bar proseando. Meu avô já não falava coisa com coisa, mas estava lúcido. O dono do bar ofereceu mais uma dose de cachaça para o meu avô e disse que era por conta da casa. O meu avô já ia aceitando, quando, em um pensamento rápido, o meu avô achou estranho, pois nenhum dono de bar oferece bebida de graça para ninguém, ainda mais para quem já bebeu todas. Meu avô disse que não ia mais beber naquela noite e que já ia embora. Foi quando o dono do bar disse: Seu José, o senhor lembra de quando atirou naquela criatura que rondava a sua casa? Pois é, aquele monstro era eu. O tiro passou de raspão, mas poderia ter acertado e me matado. Mas hoje o senhor vai morrer. Meu avô ficou pálido. Estava completamente sob o efeito do álcool e tentou sair dali o mais depressa, mesmo cambaleando. Meu avô tentava correr pela estrada escura, iluminada apenas pelo luar, quando, de repente, escutou uivos seguindo de rosnado o perseguindo pelo mato. Meu avô estava desesperado. Sabia que era o dono do bar que havia se transformado na fera. O mais engraçado da situação era que meu avô corria com a garrafa de pinga na mão, e naquela hora passou um carro. Meu avô se jogou na frente do carro e pediu ajuda ao motorista. O motorista parou e perguntou se ele estava bem. Mas quando viu a garrafa de pinga com meu avô, ele logo passou um sermão no meu avô dizendo: O senhor deveria se envergonhar, nessa idade, enchendo o rabo de cachaça. Logo em seguida, deu partida no carro e foi embora. E por mais que meu avô pedia ajuda, o motorista achou que se tratava mesmo de um velho bêbado alucinado. Deu partida no carro e foi embora. Naquele momento, a fera havia sumido. Então meu avô continuou correndo, ou pelo menos tentando correr, quando do mato saiu a criatura e pulou em cima dele, o derrubando no chão. Logo que meu avô caiu, ele quebrou a garrafa de pinga, e quando a criatura investiu para cima dele no chão, tentando morder a sua mandíbula, meu avô pegou a garrafa quebrada com as pontas de vidro afiada e enfiou no pescoço da criatura, que começou a se debater e saiu dali em meio a uivos, relinchos e gritos, e assim entrou no mato. Meu avô chegou pálido em casa, e só contou o ocorrido no dia seguinte. Ninguém acreditou nele, pois acharam que era apenas mais uma história de um velho bêbado. Naquele mesmo dia, assim que meu avô se recuperou do trauma, ele pegou a sua espingarda e foi até o boteco para matar o dono do bar. Mas o local estava fechado. Então meu avô se dirigiu até a casa do dono do bar, mas quando chegou lá, viu que o lugar estava abandonado.
O dono do bar já tinha ido embora da cidade. Meu avô hoje é falecido. E meu tio que me contou essa história. E eu acreditei, pois meu tio é um homem sério e não gosta de inventar coisas.